Um ótimo dia a todos. Iremos abordar nesse segundo treinamento a parte faltante do cadastro. Então, o primeiro falamos sobre o cadastro de empresas, produtos e serviços. Agora começaremos na parte cadastral, estoque/compras. O primeiro item que nós temos aqui são os motivos de ajuste. Então, nessa tela eu vou estar cadastrando os motivos de ajuste para realizar um ajuste no meu estoque. Então, os ajustes eles podem ser ajustes de entrada ou um ajuste de saída. Então, clico no botão inserir, coloco o código, o tipo se é um ajuste de entrada ou de saída e a descrição desse ajuste. Então, por exemplo, ajuste de entrada, uma diferença no inventário para mais, de saída, diferença no inventário para menos, perda na produção e assim sucessivamente. Abaixo nós temos as unidades solicitantes, que são os departamentos que fazem uma solicitação para compras. Então é só o código e a descrição, mais nada. Clica no botão inserir, coloca o código e a descrição. E por fim, o termo de abertura e encerramento. Então aqui eu vou criar um termo de abertura e encerramento para o meu livro de inventário. Vou excluir os que estão cadastrados aqui e vou criar um novo. Então, inserir. Quantas páginas tem meu livro de inventário? O número de ordem desse livro, se é o livro 1, 2, a data de início do livro de inventário e a data fim. A próxima pasta que nós temos é a pasta faturamento / nota fiscal eletrônica. Então aqui eu posso cadastrar os vendedores que realizam as vendas para a emissão de nota fiscal eletrônica. Então eu tenho o código do vendedor, a situação, se está ativo ou inativo, o tipo, se ele é um vendedor ou um representante. Se for representante, automaticamente habilita o CNPJ. Os dados pertinentes a esse vendedor. Em dados financeiros, nós temos a comissão. Se esse vendedor ganha comissão, se essa comissão é sobre o faturamento, então emitiu a nota, ele já tem direito à comissão, ou se é sobre o recebimento, ou ambas as situações. Exemplo, 2%, 1% no faturamento e 1% no recebimento. Então aqui eu defino os dados para o sistema efetuar o cálculo da comissão. Próximo campo são as espécies que as mercadorias são transportadas. Então, código e descrição da espécie. Por exemplo, caixa. Então eu tenho o código 1 e a descrição caixa. Layout de notas fiscais. Aqui basicamente não vai ser utilizada por nenhum usuário. Por quê? Para a emissão da nota fiscal eletrônica, o sistema já tem um layout interno. Seria usada por quem? Um prestador de serviço, por exemplo, que vai emitir nota no formulário contínuo. Então ele teria um layout, um formulário, a gente teria que criar um layout para preencher os campos do formulário. Somente a nível de ilustração, eu poderia fazer uma cópia, por exemplo, de um layout já existente e fazer as alterações necessárias. Então, clicando em inserir, eu posso inserir um em branco ou fazer uma cópia. Vou pegar aqui uma cópia do 99. Ok. Então, aqui são os campos disponíveis para criar este layout. E aqui eu posso fazer a alteração. Por exemplo, peguei o meu formulário contínuo e a razão social do meu parceiro de negócio não está na largura 21,3, está na 21,5, por exemplo.
Quando eu mudar aqui o campo, a razão social automaticamente vai estar mudando aqui o espaço que está ocupando. Altura, 27,9. Se eu mudar aqui para 27,1, ele muda onde estava o meu campo. Mas aqui é desnecessário. Basicamente, hoje, como praticamente todos os clientes emitem nota fiscal eletrônica, tanto de produto ou de serviços, então é utilizado um layout interno. Não é necessário fazer a criação deste layout. Séries de notas fiscais. Então, aqui que eu vou criar a série para fazer a emissão da nota fiscal de produto ou de serviço. Por exemplo, nota fiscal eletrônica. O número da minha série, nesse caso está como 1, a descrição. Nota fiscal eletrônica, NFE, como achar melhor. Numeração inicial e final. Seria utilizada para talão. Para nota fiscal eletrônica não tem uma numeração inicial e final, deixaria esse campo em branco. Situação. Inicialmente vai estar sempre como ativo. Documento fiscal. Para nota fiscal eletrônica de produtos, 55. Para nota fiscal de serviço, pode ser o 100. O número da minha última nota fiscal emitida. Nesse caso, eu vou pegar a última nota que eu emiti em um outro software, e o software agora vai dar continuidade nessa numeração. Layout, como eu disse anteriormente, não é necessário criar, ele já trouxe vinculado automaticamente ao layout 98. Última RPS emitida. Se fosse uma nota fiscal para serviço eletrônica, eu usava um outro sistema e emiti lá a última RPS número X. Viria aqui, informaria esse número e o sistema daria continuidade. Se essa série é única ou não. NF padrão, quando eu marco, quando eu for faturar a nota, já traz como sugestão esta série. E o propósito da nota fiscal, se é para emissão de notas fiscais de produtos ou serviços. Neste caso, produtos. Faço a confirmação. Alíquotas de ICMS por UF. O que acontece? A gente tem no cadastro do NCM a alíquota para definir o percentual de ICMS para as vendas internas. E eu tenho as vendas interestaduais. Então, quando eu fizer uma venda, por exemplo, para o estado de Minas Gerais, digamos que meu produto está cadastrado uma alíquota de 18%. Como eu tenho ICMS por UF de São Paulo para Minas 12%, o sistema não utiliza a alíquota que está no cadastro do produto, do NCM, perdão, de 18%, e utiliza a alíquota de ICMS por UF, nesse caso 12%. Então, nas vendas interestaduais, sempre vai estar buscando a alíquota do cadastro de ICMS por UF. Exceção à regra, se existir no CFOP uma alíquota. Aí ele despreza tanto a alíquota do cadastro do item, quanto a alíquota de ICMS por UF. Então, pertinente ao faturamento, seria isto. Próxima aba, financeiro. Cadastro de moedas. Vou cadastrar aqui a moeda padrão, vai ser o real. A descrição desta moeda no singular e o símbolo. A descrição da moeda, perdão, o símbolo. A descrição no singular e no plural. E a descrição no singular e no plural para os centavos, nesse caso. Então, singular, real e reais. E o decimal, centavo e centavos. Posso cadastrar outras moedas? Posso. Porém, o sistema não faz conversão de moedas. Eu não consigo, por exemplo, fazer um orçamento em dólar e convertê-lo para reais, por enquanto. Cadastro de banco. Aqui tem que ter muita atenção, porque o primeiro item que ele pede é o código do banco. E esse código não é um código aleatório, é o código do banco mesmo. Por exemplo, Banco Itaú, 341, Santander, 033, Banco do Brasil, 001, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplo de um caixa 999. Seria o caixa interno da empresa. Aquele caixinha que a gente tem o controle interno. Então, Banco Bradesco, código 237, razão social do banco,
Local de pagamento. Essa informação traz um corpo do boleto, se for feita a emissão do boleto pelo nosso software. Carteira de cobrança. Caso eu faça a emissão de boleto, geração de remessa, é obrigatório estar cadastrando a carteira de cobrança. Esse código eu vou estar pegando com o gerente da minha conta bancária. Variação não está habilitando porque para o Banco Bradesco não tem variação. Se fosse, por exemplo, Banco do Brasil, ele habilitaria. Se essa carteira exige ou não o seu número. Se essa carteira é com registro ou não. Se não for com registro, é só fazer a impressão do boleto. Deixaria marcado este botão. Se esse título vai ser protestado ou devolvido, após quantos dias úteis ou corridos. E nessa carteira o que eu faço? Se eu imprimo o boleto, se eu gero o arquivo remessa, ou se eu imprimo o boleto e gero a remessa. Tudo isso de acordo com o contrato feito com o banco. Aqui não está habilitado porque essa é a opção de inserir informação na impressão do boleto, que seria a quantidade de dia para protesto, não está disponível para o Banco Bradesco. Faço a confirmação, carrego. Gravo os dados bancários. Próximo campo, cadastro da agência bancária. Seleciono o banco em questão e faço o cadastro da agência. O número da agência, a descrição e os dados abaixo complementares, caso queira cadastrar essas informações. E por fim, o cadastro da conta bancária. Então eu tenho o número da minha conta. Primeiramente, seleciono o banco, seleciono a agência, coloco o número da conta bancária com o dígito verificador, quem é o gerente, telefone para contato, e-mail, titulares, quem são, quando essa conta foi aberta, se ela foi encerrada, qual a data de encerramento e o motivo. Último cheque emitido, caso eu queira fazer a emissão de cheque pelo sistema, existe essa possibilidade. Número da conta contábil reduzida lá para o contábil Fênix. Histórico padrão, débito e crédito. Vou demonstrar na tela de histórico como fazer o cadastro. Mas aqui é histórico financeiro, não é contábil. Então, crédito, entrada de recursos, débito, saída de recursos. Se eu quisesse também, como tem a lupa, conseguiria fazer o cadastro do histórico padrão por essa tela. Vou demonstrar depois na tela de histórico padrão mesmo. Informação para cobrança para a emissão de boletos ou geração de remessa. Tenho a minha carteira de cobrança, que eu cadastrei anteriormente. Código do cedente, próximo nosso número. Número do convênio e próximo seu número não estão habilitados porque este banco não tem número de convênio e eu não marquei que essa carteira exige o seu número. Esse validado em, para fazer a emissão de boletos, o sistema pede um usuário e senha. E tem a opção de marcar para não exibir mais essa mensagem. Quando eu marcar para não exibir mais, ele traz que foi validado no dia tal pelo usuário que fez essa opção. Então, dica, vai fazer o boleto pelo sistema? Faz um boletinho de pequeno valor, verifica no banco se tem opção de validar o boleto, tudo certinho, manda para validação. Se tiver algum problema, entre em contato com o suporte para a gente estar analisando. Gravei o cadastro da minha conta bancária. Próximo campo aqui, centro de custo. Vai pegar o parâmetro que está aqui. Então eu criei que são 2 níveis no meu centro de custo. Menu configurações, parâmetros. Dica. Se quiser fazer a realização da integração do módulo financeiro com o contábil Fênix por centro de custo, a máscara tem que ser exatamente igual à do contábil Fênix. Para a conta gerencial não é necessário porque ele faz a integração por conta reduzida. Mas para integrar o Orion com o contábil Fênix por centro de custo, tem que ser exatamente a mesma máscara. Então aqui segue a mesma sistemática que nós vimos anteriormente.
Para fazer o cadastro, clico no botão ocultar localizar. No meu caso, eu tenho 2 níveis, 99.99. Então, posso ter até 99 departamentos. Dentro de cada departamento, até 99 subdivisões. Se tivesse mais, essa máscara já não atenderia. Relembrando que, uma vez criado e utilizada, essa máscara não pode ser alterada. Então, para mim criar, por exemplo, dentro do grupo administrativo, mais um departamento, clico no grupo administrativo, inserir. Ele está questionando se é primeiro nível. Se eu marcar que sim, seria mais um departamento. Se eu marcar que não, seria uma divisão dentro deste departamento. Por exemplo, 7. Marquei como teste aqui, ilustração. Confirmar, sim. Posso fazer a exclusão normalmente porque ainda não foi utilizado. Então, nessa minha máscara eu tenho 99 grupos e dentro de cada grupo até 99 subdivisões. Mesma sistemática, posso, na parte inferior, retrair todos os grupos, expandir todos os grupos, retrair um grupo específico, expandir um grupo específico. Condições de recebimento. Então aqui eu vou estar cadastrando as condições que eu recebo. À vista, 30, 60 e 90, todas as formas necessárias. Vou cadastrar uma aqui como exemplo. E vou explicar todos os campos existentes nessa tela. Por exemplo, uma venda parcelada em 30, 45 e 60 dias. Situação ativo, complemento. Se não coubesse a descrição aqui, eu poderia fazer um complemento na parte inferior. Se fosse uma venda à vista, marcaria este botão e gravaria. Como não é o caso, deixo ele desmarcado. Então aqui tem algumas situações especiais. A primeira dela, a contagem se inicia no dia da emissão da nota ou no dia seguinte. Marquei o botão contagem inicia no dia seguinte, emiti uma nota fiscal eletrônica hoje, a contagem vai se iniciar a partir de amanhã. Controle especial de vencimentos. Se eu marcar, por exemplo, que esse título vence na segunda-feira, a primeira parcela caiu uma quinta, o sistema automaticamente prorroga para a segunda. Caiu uma sexta, prorroga para a segunda. Caiu na terça, prorroga para a próxima segunda. Então sempre, para todas as parcelas, vai estar vencendo sempre na segunda-feira. Se não tiver essa situação, deixo aqui em branco. Vencimento, fora semana. Se eu marcar este botão, ele vai desconsiderar essa semana e vai começar a contagem dos primeiros 30 dias na semana seguinte, na quinzena seguinte ou no mês seguinte. Considerar quantidade de parcelas. Quando eu marco este botão, o sistema vai... Eu vou demonstrar aqui como, na prática como funciona melhor essa questão deste botão considerar quantidade de parcelas. Para este exemplo meu, seriam 3 parcelas, 30, 45 e 60. Se eu quero ou não gerar os impostos da primeira parcela. Se sim, qual imposto? ICMS, ST, IPI ou os dois impostos. Marcando essa opção, fiz uma nota de R$100, por exemplo. E tem de IPI e ICMS, ST R$20. R$10 vai ficar mais fácil. Então, essas 3 parcelas seriam 3 parcelas de 30, que totalizaria 90, e o ICMS, ST e o IPI estaria na primeira parcela. Então, ficaria a primeira de 40, a segunda e a terceira de R$30. Ou seja, o valor do ICMS, ST e do IPI não seria dividido nas 3 parcelas, e sim somente na primeira. Se tem entrada, marcaria este botão, aí seria à vista 30 e 60, por exemplo. Intervalo entre as parcelas. 30, 45 e 60. Eu não tenho aqui um prazo igual para todas as parcelas, então eu coloco como variável a definir. Clico no botão girar.
Aqui eu informo, se eu clicar nesse botão, considerar quantidade de parcelas, o que significa? Ele vai dividir o valor em parcelas iguais. Se eu não marco este botão, ele vai pegar o percentual e aplicar para cada parcela. Então aqui eu posso definir o percentual para cada parcela. Por exemplo, primeira parcela 40%, segunda 30% e terceira 30%, totalizando 100%. Prazo entre parcelas. A primeira parcela eu tenho 30 dias, a segunda é 45, mas o prazo entre as parcelas de 30 para 45 são 15 dias, igual para a terceira parcela. Clico no botão confirmar. Dia fixo, se fosse um vencimento em um dia específico do mês, marcaria a opção aqui dia fixo e selecionaria qual dia do mês que vence. Primeiro dia do mês e último dia do mês. Aqui faço a confirmação. Só um detalhe aqui, ó, 30, 60 e 90. Prazo entre as parcelas, mensal, 30 dias. Como esse cálculo é feito pelo sistema, fica diferente do anterior, ó, 30, 60 e 90. Mas em ambos os casos estão corretos. Se fosse feito manualmente, variável a definir seria 30, 30 e 30. Próximo campo, formas de pagamento / recebimento. Então aqui são as formas que eu pago e ou recebo os meus títulos. Então, por exemplo, faço emissão de boleto, vou cadastrar uma forma, boleto, e no espécie obrigatoriamente vai estar como boleto. Da mesma forma, se eu fizer a emissão de duplicata. Então, a espécie obrigatoriamente aqui tem que estar como duplicata. A gente vai ver posteriormente no módulo financeiro que tem a opção de se gerar remessa de pagamento para alguns bancos. Para fazer a geração da remessa, a espécie obrigatoriamente tem que estar como integração bancária. Se gera automaticamente o número do documento, ou se o usuário digita. Se a baixa é feita automaticamente, ou se ela é manual. Qual a funcionalidade disso? A gente vai ver no financeiro que tem o cadastro de conta a pagar, por exemplo, pagamento de contas e baixa de contas a pagar. Se eu estiver usando uma espécie, uma forma de pagamento que está com a baixa automática, quando eu faço o pagamento, ele automaticamente fica com a situação quitada. Por exemplo, um recebimento em cheque. Recebo em cheque, ele fica como recebido total ou parcial, e posteriormente faço a baixa desse cheque. Então a baixa não pode ser automática, porque esse cheque tem que ser compensado. Tipo, se eu utilizo essa forma para pagar, para receber ou para ambas as formas. Faço a gravação. Histórico padrão. Aqui é o histórico padrão para ser enviado lá para a contabilidade. Então coloco o código e tem algumas macros. Por exemplo, pagamento referente à nota fiscal, clico na macro doc. Essa macro doc vai levar automaticamente para mim o número da nota. Do fornecedor, está abreviado neste caso, né? Fornecedor. Cliquei na macro PN, ele vai buscar automaticamente a razão social do meu parceiro de negócio. E esse parse leva os números de parcelas. E temos também a macro IS, que leva o histórico cadastrado manualmente no conta a pagar ou conta a receber. Plano de contas gerenciais. Aqui eu vou criar o meu plano de conta para integrar os lançamentos feitos manualmente no módulo financeiro com a contabilidade. Então aqui a forma é a mesma dos outros que nós criamos. Então clico no buscar, clico em ocultar, localizar. Então eu tenho lá receita, receita com aluguel. Então, se eu fizer o cadastro manualmente no módulo financeiro, vinculo essa conta gerencial e vai usar esta conta reduzida para gerar o provisionamento lá com o contábil Fênix. Quero criar mais um grupo dentro de receita. Clico em receita, inserir, primeiro nível, sim ou não?
Marco que não. Conta 2, ele vai criar os zeros à esquerda automaticamente. Receita com aplicação, por exemplo. Aplicação financeira. O histórico de provisão lá na contabilidade. Vou colocar um como exemplo aqui. A conta reduzida da receita com aplicação financeira no contábil Fênix. E o histórico contábil para baixa. Então aqui é aprovisionamento, aqui é baixa. E lembrando que as baixas feitas no módulo financeiro, o histórico que será gerado será o histórico da contabilidade. Da conta bancária, perdão. Então, confirmo o cadastro. E aqui vou criando de acordo com a necessidade. Relembrando novamente que a conta gerencial só vai ser utilizada para lançamento feito manualmente no módulo financeiro. Lançamentos feitos via estoque, que gera uma conta a pagar, não vai ser utilizada a conta gerencial. Lançamento feito via faturamento, que vai gerar uma conta a receber, também não precisa, porque nesse caso, quem gera a provisão vai ser o G5. O Orion integra a nota com G5, G5 gera a provisão para a contabilidade e o Orion gera a baixa. Próximo campo, tipo de documento. Para fazer o cadastro de conta a pagar ou conta a receber manualmente no módulo financeiro. Então eu tenho lá N tipos de documentos, se tiver algum que eu queira cadastrar, cadastro o código, a descrição e informo se esse tipo de documento vai contabilizar aprovisionamento ou não. Pertinente ao módulo financeiro, são esses os cadastros necessários. Próxima aba, gerais. Aqui nós temos os cadastros de países. Então vou ter que acessar a tabela Syscomex, colocar o código do país e a descrição. Faço a gravação. Cadastro de feriados. Qual a finalidade? Tem uma conta a pagar que vence hoje, dia 25/8. Amanhã, essa conta a pagar já vai estar atrasada, exceto se hoje for um feriado. Clico no botão inserir, coloco a data do feriado, tipo de feriado, se é um feriado fixo ou móvel. Coloco aqui como Natal, por exemplo. Se é válido para todas as empresas, ou somente para alguma empresa específica, e gravo. Cadastro de NCM. Muito importante esse cadastro, a tributação está vinculada ao NCM. Aqui, se nós verificarmos, o código do NCM está acompanhado de um dígito, 01. Por que esse dígito 01? Porque é o primeiro NCM que eu criei com esse código. Eu posso ter o mesmo NCM cadastrado até 99 vezes, com tributações diferentes, origem diferente e assim sucessivamente. Então, o código do NCM, a descrição, a origem deste produto, no caso, se é nacional, estrangeiro e assim sucessivamente. ICMS, qual a situação tributária? Aqui é primordial. Sempre trabalho com a tributação e a exceção trato no CFAP. Por exemplo, produto tributado, porém tem uma venda específica, uma remessa que é não tributado. Então, trato a exceção na remessa. Sempre aqui cadastro com a tributação. Se tiver alguma exceção, trato no CFAP. Por exemplo, meu produto é substituição tributária. Cadastro com substituição. Fiz uma venda para uso e consumo. Marquei na aplicação uso e consumo e automaticamente não calcula ICMS ST. Então, a alíquota do ICMS. Redução, se houver, qual o percentual da redução. Se for tributado por pauta, qual o valor da pauta. Se estiver enquadrado no convênio 52/91, marco este botão e informo a redução lá no ICMS por UF. Mensagem padrão. Se tiver alguma base legal para nota fiscal eletrônica para sair neste
E sempre que eu utilizar este NCM, vinculo aqui a mensagem padrão. Posso vincular isso ao CFAP também. Substituição tributária. Caso for um CST de substituição, informa aqui a UF, qual o IVA para essa UF em questão, IVA ajustado, se houver, a alíquota interna deste produto. Então, lá nesse estado, qual que é a alíquota para este produto. Se fosse tributado por pauta, qual que era o valor base. Faço a confirmação. Da mesma forma, se eu emito uma nota de entrada com substituição, preencho essa aba aqui. Ó. Aqui é substituto, substituído. ICMS redução. Caso tenha alíquota de redução diferente para cada estado, informa aqui a UF e qual o percentual de redução. IPI. Se a minha empresa for contribuinte do IPI, qual o CST, qual a alíquota, código de enquadramento se houver e mensagem padrão. Da mesma forma, entrada, saída e se for tributado por pauta, qual que é a classe de enquadramento, o valor unitário e a capacidade do recipiente. E lembrando que essas informações têm que ver com alguém da área fiscal. O nosso suporte não tem como auxiliar informando qual CST vai ser utilizada para cadastrar, por exemplo, um NCM. Fiz da mesma forma. Situação tributária, alíquota, COFINS, idem. Só fica a regra que, se for tributado, cadastra com tributação. Se tiver alguma exceção para não ser tributado, essa exceção vai ser tratada no CFOP. A ideia é que se faça o cadastro do NCM uma única vez e nunca mais se mexa. Qualquer situação diferente se trate no CFOP. Então, se for substituição, cadastra com substituição. A não substituição se trata no CFOP. Se for tributado e tiver alguma exceção, essa exceção se trata no CFOP. Então, aqui se cadastra com tributação. Exceto se não for tributado de nenhuma maneira. Aí se cadastra aqui sem tributação. Operações fiscais. Aqui são os cadastros das minhas operações fiscais de compra ou venda. Na mesma sistemática, ó, cadastrei o CFOP 502. Ele criou o 50201. Por quê? Eu posso ter até 50 vezes o mesmo CFOP cadastrado. CST. Aqui que eu mencionei. Ó. Se eu tenho um produto que está tributado, porém o meu CFOP está como isento, automaticamente ele não vai estar tributando o ICMS. Mensagem padrão. Caso tenha alguma mensagem padrão para essa nota fiscal, por exemplo, isento de ICMS de acordo com o artigo X do Regulamento do ICMS São Paulo. Vinculo aqui, sempre que eu emitir uma nota fiscal com este CFOP, vai trazer em dados adicionais da nota fiscal eletrônica esta mensagem padrão. Alíquota. Eu mencionei que tem o cadastro da alíquota no NCM, ICMS por UF e também tenho na operação fiscal. Qual a finalidade? Importei um produto e estou fazendo uma venda interestadual. A alíquota não é do item, que é interna, por exemplo, é 18. Não é de ICMS por UF, que vai ser 7 ou 12. E vai ser 4%, por exemplo. Então, para este caso, eu informo a alíquota no CFOP. Somente para este caso. Os demais, trata na regra, NCM ou ICMS por UF. Empresa RPA. Então, quando eu marco este botão, este CST, neste caso 40, vai ser destacado na nota, e não o que está no NCM. Como é um CFOP de saída, a aba IPI pertinente à entrada fica desabilitada. Não consigo fazer nenhuma seleção. Aqui eu vou definir a minha situação tributária para o IPI. Se a empresa for optante pelo Simples, lá no cadastro da empresa, no primeiro módulo do treinamento, foi demonstrado que a empresa poderia destacar o ICMS na nota. Para tanto, tem que estar marcada essa opção. Se for optante pelo Simples e quiser que calcule
ICMS-ST, também tem que marcar este checkbox. Então, esses dois itens são pertinentes às empresas optantes pelo Simples Nacional. Atualizações. Se essa operação fiscal atualiza o meu estoque. Calcula custo médio, não está habilitado porque é uma operação fiscal de saída. Se fosse entrada, se essa operação fiscal vai ou não calcular o meu custo médio. Tipo de posse, atualmente, somente informativo. Se essa mercadoria é minha em meu poder, se é minha em poder de terceiros, se é de terceiros em meu poder. Pertinente ao PCC, se vai reter PIS, COFINS e CCLN. Para a operação fiscal, hoje é irrelevante, não seria necessário estar marcando, porque eu não tenho retenção de PCC na nota de produtos. PIS, situação tributária, se a alíquota for diferenciada, informo aqui. Neste caso, como é tributado, qual a contribuição social apurada. Se fosse isento, por exemplo, qual a natureza da receita. São informações pertinentes ao SPED. COFINS, mesma sistemática. Cadastro de operação fiscal seria isso. Mensagem padrão, uma base legal para trazer a nota fiscal eletrônica. Por exemplo, redução na base de cálculo do ICMS, de acordo com o artigo X do Regulamento de ICMS de São Paulo. Essa mensagem padrão, se eu vincular a um NCN, a um CFAP ou ao cadastro da empresa, lembrando que cadastro da empresa vai trazer em todas as notas. NCN para todas as notas que eu emitir que tiver aquele NCN em questão. E no CFAP para todas as notas que tiver o CFAP em questão. A parte superior é o que traz na nota, a parte inferior é somente uma observação, ou se eu quiser replico o que está na parte inferior. A parte superior. Gravo o cadastro da minha mensagem padrão. Gerais seria isso. Próxima aba que nós temos aqui são pertinentes aos relatórios. Então, os relatórios de sistema, via de regra, são emitidos via browser. Por exemplo, as minhas unidades de medidas. Cliquei no grupo. Marquei permitir o conteúdo bloqueado. Ele está buscando aqui o endereço, no caso, da minha empresa. Como eu estou no servidor, é o localhost. Vou pegar aqui um relatório, por exemplo, de unidade de medida. Um relatório pertinente à aba produto, unidade de medidas. Aqui eu posso navegar normalmente. Posso gerar o relatório filtrando uma sigla específica ou gerar todas. Ou somente os tipos de unidade de medida inteiro ou fracionado. Clico em gerar relatório. Ele traz o relatório em tela, no formato PDF, e as unidades de medidas cadastradas. Dica, nunca saia do relatório no X. Sempre clique no botão voltar e posteriormente clique no botão sair. Por quê? Se eu fechar o relatório no X, vai prender chave de licença. Então eu comprei o sistema com 3 acessos simultâneos. Vai ter 2 pessoas acessando, o terceiro querendo acessar e não sendo possível. Por quê? Ficou uma licença presa no relatório. Então, os relatórios pertinentes aos cadastros estão todos aqui. Posso fazer a navegação e fazer a impressão. Por exemplo, relatório de centro de custo. Posso fazer um filtro, apresentar apenas o primeiro nível ou todos e gerar o relatório. Vai trazer em PDF. Volto. Para sair da tela de relatório, clico no botão sair. Aí sim posso fechar no X. Aqui eu tenho o logoff, que seria para mim fazer um logoff no sistema. Tenho a opção de alterar a senha do usuário. Coloco a senha atual, a nova senha e confirmo a senha. Tem a opção de visualizar o painel de alertas.
Então aqui no painel de alertas vai me demonstrar o que eu tenho de contas a pagar para o dia em questão ou para o período selecionado. Contas a receber também para o período em questão ou para o período selecionado. E se eu quero que considere as contas vencidas. Por exemplo, eu marquei contas a receber para o dia 25, marcando a opção considerar contas vencidas. Me trouxe N títulos que eu tenho a receber que estão atrasados. Se eu desmarcar este botão, não vai trazer nada porque eu não tenho nada vencendo hoje. Compras. As requisições que estão em aberto vai ser demonstrada nessa tela. Então, a origem da compra, quem foi o solicitante e o parceiro de negócio. Solicitante não, perdão. A unidade solicitante, parceiro de negócio e o valor do meu pedido de compra. Estoque. Aquela configuração dos produtos de estoque mínimo, estoque máximo e ponto de pedido. Eu consigo visualizar por aqui, ó. Também por relatórios. Faturamentos. Os pedidos que foram feitos, que não foram faturados, os orçamentos ou todos. Produção. As ordens que foram abertas que ainda não foram concluídas. E para os produtos que controla lote, tem a possibilidade de verificar um lote que está a vencer daqui 120 dias, por exemplo. Clicando em buscar, se tivesse algum vencimento neste período, demonstraria nessa tela. Sair, realmente para sair do sistema. Então, pertinente ao cadastro, seria isso. Posteriormente, nos outros módulos, será demonstrado o parâmetro pertinente ao módulo e o funcionamento do módulo. Qualquer dúvida, por gentileza, entrar em contato com o nosso suporte. Espero que tenha dado para pegar bem a parte cadastral do sistema. Reforçando novamente, ganhem tempo fazendo um cadastro muito bem feito, porque tudo posteriormente depende desse cadastro. Um ótimo dia a todos.